O texto de segundo os Crônicas, capítulo 20, versículo 20, diz o seguinte, né? Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Então, Deus, né, ainda tem profetas nos dias atuais. Os últimos profetas não foi João, porque durante a igreja apostólica houve profetas. E entre os dons dados à igreja, evangelistas, pastores, mestres e profetas. E João foi um profeta que escreveu Apocalipse quase no ano 100 da nossa época. Então, o dom de profecia ainda é válido entre o povo de Deus. E a Bíblia diz que onde não há profecia, o povo se corrompe, né? O povo perece, mas aquele que guarda a lei é feliz. Então, a profecia, veja como ela está ligada à lei, o dom de profecia. Como é que Deus pode falar com alguém que não o obedece, né? Precisa ser um povo obediente para poder ouvir a voz de Deus. E nisso, então, é maravilhoso saber que Deus ainda se comunica conosco. Existe um irmão lá dos Estados Unidos que ele tem feito algumas previsões, alguns o chamam de vidente ou profeta. Ele nunca se denominou profeta, nem vidente, nem nada. Ele apenas tem relatado sonhos e visões que diz que o Senhor tem mostrado. E dentre essas, nós, no vídeo que ele nos falou, e está muito divulgado no YouTube, né, na internet, é sobre algumas previsões em relação a Donald Trump. E numa entrevista no dia 14 de março de 2024, junto com o pastor lá, Steve Chocolante, então ele falando sobre os eclipses, né, os eclipses, inclusive estava perto lá do eclipse de 8 de abril, então ele falou sobre uma visão que Deus o mostrou a respeito de Donald Trump. Ele falou que ele via, né, como Donald Trump sofreu um atentado à bala e na visão dele ele viu como se o tímpano de Trump, devido ao estampido do tiro, tivesse estourado, porque ele viu o sangue escorrendo pelo ouvido, né? Mas isso não tira o mérito do que realmente aconteceu com Trump, né? Que por pouco realmente ele não foi atingido na cabeça, mas por ele ter desviado a cabeça segundos antes, então a bala pegou na orelha e começou a escorrer o sangue né, como se tivesse saindo do ouvido. Então, com detalhes tão precisos assim, né, fica difícil não acreditar, né? Porque também ele disse que viu Trump ganhando, né, sendo eleito, e realmente foi. E depois disso ele continua ainda algumas coisas. Porque o Senhor me disse, eu não terminei com a América. Ele disse que surgirá uma nova onda de patriotismo. E foi quando eu vi uma onda vermelha saindo de Michigan. E então eu vi Oklahoma, e havia brasas de pessoas, e elas estavam todas acesas, tinham tochas por toda Oklahoma, e estavam levantando essas tochas que pareciam fogo. E eles estavam trazendo um novo patriotismo para a nação. E estava nascendo e continuou se espalhando como fogo por toda a América, por toda parte. E eu vi Trump se levantando, e então eu vi uma tentativa contra a sua vida. Essa bala passou por sua orelha e chegou tão perto de sua cabeça que rompeu seu tímpano. They said, take a look at what happened. I got you, sir. I got you, sir. Let me get my shoes, sir. Hold that in your head. It's bloody. So we gotta move to the bus. Move to the bus. Let me get my shoes. Okay, my shoes down. Get the shoe. Watch out. Wait. E eu vi que ele caiu de joelhos durante esse período e começou a adorar o Senhor. Ele nasceu radicalmente de novo durante esse período. Estou falando, as pessoas dizem que ele está salvo agora, mas ele ficará realmente apaixonado por Jesus, pelo que eu vi chegando. E então eu vi pessoas intercedendo e eu o vi ganhando a presidência
Ganhando a presidência, o Senhor me mostrou que se estenderia até o verão, uma grande perseguição viria sobre ele por meio dos juízes e da lei, e todas essas pessoas tentando processá-lo e todas essas coisas. Mas haveria um fim nisso e as coisas começariam a se libertar, chegando ao outono. E então eu o vi ganhando a eleição através dos patriotas saindo para votar, e então haveria uma grande crise econômica. Vi que eles tinham um grande plano, uma crise pior do que a Grande Depressão. E o Senhor me avisou sobre isso. Seria um momento muito sombrio. Mas eu vi choques elétricos vindo sobre o solo americano, como um choque no solo. E eu vi Donald Trump orando no Salão Oval, e ele estava chorando diante do Senhor, com as mãos na cabeça assim, mas ele estava chorando. E havia ministros e pessoas. Eu não sei se eram senadores ou congressistas ou o que quer que fossem. Eu apenas os vi andando de um lado para o outro dentro da Casa Branca. Desculpe, o que é a Casa Branca, mas é o Salão Oval. E eles estavam intercedendo lá dentro, e eu podia sentir que a presença do Senhor era muito forte nisso. Então eu pude ver aquela escuridão que pesava sobre os Estados Unidos com a crise financeira que eu previa chegando. Começou a se erguer acima das árvores e eu vi o azul e as coisas voltando nos tempos de prosperidade e os bons tempos retornando. Mas o Senhor disse que seria um período de abalos e que seria um abalo para despertar. E nisso basicamente significava que ele não tinha terminado com a América, que haveria um grande avivamento. E nem tudo é desgraça e melancolia, foi o que ele disse. O céu não está caindo. Há um momento em que, como as pessoas diriam, isso é julgamento. E o Senhor disse, não chame isso de julgamento. Não é meu julgamento. É uma correção. Há uma correção chegando. Então observe que ele acertou, né, no atentado de Trump e realmente aconteceu. Ele falou sobre a eleição de Trump e realmente ele foi eleito. E ele falou que durante o outono isso é no hemisfério norte, né, que é justamente o nosso período aqui, no hemisfério sul da primavera, que vai até 20 de dezembro. Então ainda estamos no outono. Durante o outono ele enfrentaria alguns problemas lá nos tribunais, né, em relação aos processos dele, mas ele seria vitorioso, né, ou seja, não iria impedir a sua posse. Então, com isso ele fala que após, né, justamente no mandato de Trump, fala aí de uma grande crise mundial, né? Uma grande crise pior do que a quebra da Bolsa de Nova York, que causou uma crise mundial com desemprego, fechamento de empresa, recessão, e ele fala realmente que isso vai acontecer nos Estados Unidos. E, claro, acontecendo nos Estados Unidos vai se expandir pelo mundo, uma grande crise financeira, mas o que ele diz é que os Estados Unidos se sairá, né? Ele vencerá, conseguirá sair dessa crise e com prosperidade, ou seja, né, vai ser algo, digamos assim, extraordinário, miraculoso e digno de que, né, o mundo imite os Estados Unidos para seguir o exemplo, exatamente como é o decreto dominical. Então isso é um caminho onde podemos ver que, pressionado pelos evangélicos, pode ser que adote como solução o domingo, né? O domingo como um lockdown, um domingo como um dia de guarda, um domingo como dia do Senhor. A princípio, seria mesmo como uma questão bem religiosa. Depois é que vai aumentar para a questão civil diante de outra circunstância. E qual seria essa outra circunstância? Então que ele tem um vídeo de uma nova profecia, né, um novo acontecimento, uma nova visão, digamos assim. Ele é muito simples, é muito humilde, ele não se autodeclara profeta, é uma pessoa que está transmitindo o que está vendo. Então até então nós não temos motivo para duvidar, né, porque o que ele está dizendo está acontecendo. Então vamos acompanhar e, como a Bíblia diz, né, se o profeta profetizar em meu nome e se realizar, então é verdadeiro. Agora, se não se realizar, então até então isso nos deixa a par, né, porque o que ele está dizendo, e ele conta com os detalhes como acontece. Então vamos ver. E essa nova profecia sobre o vírus, vamos ver o que é que ele diz. Ficar atento e entender até o período e quando. Bom dia, família. Como vocês estão? Tenho um vídeo e vou contar para vocês sobre um sonho que tive 2 noites atrás. Então, é assim que o sonho foi. Vou direto ao ponto. Não quero tomar muito do seu tempo. No sonho, eu estava dormindo
E então acordo no sonho e olho pela janela da minha casa. Pego meu celular e vejo várias notificações de notícias no meu celular, vindas do YouTube e de amigos, pessoas tentando me contar o que estava acontecendo. Vou então olhar meu celular e começo a ver que há um grande anúncio do governo dos Estados Unidos. Vejo o presidente, mas neste sonho, o presidente é Trump novamente. Ele está em um púlpito com o selo presidencial e ele começa a falar. Ele está usando um terno azul com camisa branca e gravata vermelha como ele costuma usar, sabe? Mas era um terno azul bem brilhante e ele tinha uma expressão muito sombria no rosto. Ele disse, meus compatriotas americanos, né? Basicamente, ele diz, eu tenho um anúncio a fazer para um novo vírus. Ele começa a explicar para todos que esse vírus é basicamente um novo vírus que vai fazer o anterior parecer fraco comparado a ele. A taxa de mortalidade estava disparando muito mais alta do que a do outro. Isso começou na Europa, né? O que era interessante. E ele estava fazendo um anúncio de que iríamos entrar em lockdown novamente. Imediatamente eu senti, oh não, isso é o que eu vi. No sonho eu pensei, isso é o que o Senhor me mostrou, este é o vírus sobre o qual eu avisei vocês, e aqui está, ele está chegando. E eu estava pensando no sonho que eu não estava preparado o suficiente, que precisava de mais suprimentos. Ele estava pedindo um lockdown rigoroso, pedindo que não houvesse voos internacionais entrando ou saindo. Ele estava dizendo a todos que iríamos entrar em outro lockdown, um lockdown estendido de 20 e poucos dias para interromper a propagação, porque já havia alguns casos na América, no norte, no leste, e que ele estava tomando precauções para fechar tudo por causa do que estava acontecendo no exterior. E as pessoas estavam morrendo, como eu disse a vocês, e eram pessoas obesas, pessoas acima do peso. Eu não sei exatamente, eu só lembro de estar assistindo as notícias no sonho e quando ele fez o anúncio de que iríamos entrar em lockdown novamente, as pessoas entraram em pânico e começaram a lotar os supermercados, lotar as lojas Walmart, tudo, e estavam esvaziando as prateleiras, comprando tudo o que podiam encontrar no sonho. Parecia que as pessoas estavam em pânico por já terem passado por isso antes e saberem o que estava por vir. As pessoas estavam agindo loucamente nas lojas e não era apenas por papel higiênico desta vez, era por tudo. Chips, qualquer coisa que podiam encontrar enchendo seus carrinhos. As famílias estavam assim para tudo. E lembro no sonho de assistir às notícias e era um sonho muito estranho, com todas as redes de notícias falando sobre esse novo vírus, essa nova pandemia que fazia o vírus anterior parecer pequeno. Continuavam dizendo isso em seus discursos, que a taxa de mortalidade iria superar a do anterior. Basicamente, esse foi o sonho, mas lembro de me sentir muito desconfortável no sonho por causa do que o Senhor já tinha me mostrado profeticamente antes desse sonho para avisar vocês, e foi um sonho muito, muito estranho. Só queria vir aqui e contar isso para vocês, porque sei que podem pensar, foi só um sonho. Eu não tenho sonhos assim, estou apenas contando para vocês que quando o Senhor fala comigo, eu sei e lembro das coisas. Ele está falando comigo através disso, como se dissesse, aqui está de novo, estou te avisando. Então eu senti, quase que pensei em nem dizer nada, mas senti que deveria. Como disse, sou um vigia e vocês podem pensar que foi só uma má digestão de alguma comida chinesa, mas eu nem como isso. Vocês podem deixar isso de lado ou como acharem melhor, mas senti no meu coração que era sério o suficiente para contar para vocês. Achei interessante porque Trump estava no púlpito falando, não era Biden, então isso foi interessante. E era primavera novamente. Eu podia ver as folhas nas árvores começando a brotar de novo, assim como foi quando fecharam tudo pela primeira vez com o vírus anterior na primavera. Eles estavam fechando tudo de novo, mas desta vez não começou na Ásia, começou na Europa, na Inglaterra, França, e todos esses lugares já estavam lidando com isso, e parecia que todos estavam assistindo
E então, como eu disse, ele fez o anúncio semanas antes, parecido com a primeira vez, mas achei interessante que não havia voos. Ele disse que estavam bloqueando todo o tráfego aéreo, não havia voos. E eu até percebi que estavam bloqueando também as viagens entre estados. Não estavam permitindo viagens aéreas de um estado para outro, o que achei exagerado, mas era o que eu estava vendo, que estavam bloqueando aviões, pessoas em áreas fechadas, porque era um vírus transmitido pelo ar, não por fluidos, mas pelo ar. Não estou aqui para tentar assustar vocês, estou aqui para alertar. Vocês podem refletir sobre isso e orar comigo. Então, a respeito desse novo vírus, ele fala que vai surgir na Europa, e ele dá o nome de 2 países, a França e a Inglaterra. Então, é algo que, como eu digo, ele dá detalhes. E realmente começa o rumor disso, como foi na pandemia, né, quando surgiu na China a primeira pandemia. Então, a gente vai ficar a par, né, e vamos ficar de sobreaviso, não vamos, a princípio, rejeitar, uma vez que, como eu disse, né, o que ele disse tem se cumprido. Então, é para a gente ficar só atento e saber que se realmente tudo ocorrer como ele disse, então Deus está mandando avisos, recados para que nós possamos nos preparar. Então, né, como eu disse, um lockdown, a princípio, como ele disse, vai vir um lockdown apenas de 2 meses, mas, né, diante de uma pandemia última, né, crise sanitária, durou 2 anos. Então, depois de 2 meses, o que vai acontecer? Possivelmente, o domingo será agora ampliado para sair do campo religioso para ir para o campo civil agora, para que atinja todas as pessoas, quer religiosas ou não. Passar a ser um domingo que seja fechar tudo, né, como lockdown mesmo, como a gente já sabe como aconteceu. Então, isso em nome, né, de uma causa maior. E a gente pode ver que não tem como estranhar isso, porque a gente já passou por esse tipo de situação. Então, é para a gente também estar de sobreaviso e poder entender que essa eleição de Trump pode ser Deus já guiando e direcionando para que a profecia se cumpra, né? E a gente entender que ele está perto de vir. Ele pode vir ainda em nossa geração, e é a melhor coisa que precisamos, né? Até mesmo essa questão de mudança de horário de trabalho, jornada de trabalho, né? Como quer mudar no Brasil. Antes, eu gostaria de dizer para vocês, atente para a data, né, que ele informa que esse vírus vai ocorrer na primavera. Na primavera ele se refere lá nos Estados Unidos, né, que é o hemisfério norte. Então a primavera vai começar oficialmente dia 20 de março, como aconteceu aqui no Brasil, né, quando decretou dia 15 de março, entre 15 e 20 de março, quando decretou aqui a pandemia em 2020, que aqui no caso é outono, mas no hemisfério norte é a primavera. Então a data que ele propõe aí, né, mais ou menos a primavera. Então isso pode dar a entender que esse vírus é que vai desencadear a crise maior, a crise econômica nos Estados Unidos e depois se estender a nível mundial, ou virar 2 crises juntas, ou uma vai acelerar a outra, né? Então, de maneira que o domingo vai servir de um lockdown aí, tanto religioso como civil, né, como uma medida sanitária. Outra correção, né, que eu falei que seria um lockdown de 2 meses, né, na verdade ele fala de 20 dias, 20 ou 21 dias, não de 2 meses. Isso porque ninguém vai aguentar outro lockdown de 2 anos, nem 1 ano, e aí vão fazer um lockdown rápido, mas vai substituir, possivelmente, né, como a gente espera, pelo decreto dominical. Então é só ficarmos atentos e tomar as medidas necessárias e confiar em Deus, né, quando tudo isso ocorrer. Essa questão da escala do fim da jornada 6x1, né, que, ou seja, no Brasil se trabalha 44 horas semanais, né, de segunda a sexta 8 horas, mais 4 horas no sábado, e as pessoas só têm, né, um dia para repouso ou lazer ou descanso, até mesmo para as compras no domingo, né, já que no sábado muitas vezes são muito cansados. Então essa questão da escala de trabalho vai beneficiar o decreto dominical, uma vez que o domingo vai ser fechado tudo.
Então as pessoas precisariam ter pelo menos 2 dias de folga, né? Ou seja, sábado e domingo. Então sábado seria o dia para passear, para lazer, principalmente para as compras, porque domingo é tudo fechado, né? Mais uma escala de uma semana de 4 dias, como está se expandindo pelo mundo, melhor ainda, porque aí o domingo fica realmente as pessoas praticamente em casa e teria mais 2 dias para resolver outras coisas. Então essa questão da jornada tem a ver realmente com um decreto dominical, porque fica impossível, diria assim, impossível ter um decreto dominical, lockdown geral, fechar tudo e as pessoas trabalhar de segunda a sexta e não ter, aliás, de segunda a sábado, né, e não ter um dia livre, né, um dia para fazer as outras coisas. Então realmente a gente vê que pode ser que aconteça, que seja aprovada essa mudança, porque também a nível mundial está acontecendo e é uma tendência, né? À medida que o mundo avança, e quem não mudou ainda, né? Você vê que a primeira pandemia mudou muita coisa em relação à tecnologia, à live, a muita coisa. Uma segunda pandemia vai trazer também novas mudanças. E mesmo aqueles países que ainda não tiveram uma mudança em escala de trabalho, pode ser que adote para evitar justamente que o lockdown fique, né, atinja todos os dias. Então, para atingir só um dia vai ser mais fácil até aprovar e tudo nas pressas. Então a gente vê que estamos no caminho das profecias escatológicas, né, das últimas profecias que apontam para a vinda de Jesus, o nosso Messias. Vamos, como Jesus disse, né, ouvir esses sinais acontecer, vamos erguer a nossa cabeça e saber que a nossa redenção se aproxima, né? Glória a Deus, e que ora vem, Senhor Jesus.